Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui com mais uma videoaula e hoje nós vamos fazer a correção do texto, das atividades, sobre o texto Mandamentos do Comunismo. Elas foram solicitadas na semana passada, então hoje nós vamos fechar as atividades da semana passada. Amanhã nós já temos aula presencial, serão novas atividades, tá bom? Lembrando que estamos trabalhando aí neste capítulo debate, que é um gênero argumentativo, um gênero oral, e nós estamos vendo aí, fazendo a leitura de alguns textos, argumentativos, que trazem aí defesas de ponto de vista, porque tem tudo a ver com o nosso gênero, O que nós estamos trabalhando aí no final, no terceiro e quarto bimestre, nesses gêneros argumentativos. Vamos aqui fazer a leitura do texto, a correção das atividades e qualquer dúvida eu estou disponível no plantão até às 11 horas, tá? Não deixe de mandar foto das suas atividades antes de fazer a correção. maxnayara@yahoo.com é o e-mail, tá? Da disciplina de língua portuguesa. Vamos lá. Mandamentos do consumismo. É o primeiro texto aí do capítulo 7, Depois ali daquela abertura do capítulo, aquelas atividades nas páginas verdes. Antes de começar a ler, os textos que você vai ler neste início de capítulo abordam, sob vários aspectos, um tema bastante atual: o consumismo. Cada um deles traz informações e posicionamentos interessantes a respeito do assunto. E a finalidade deles aqui é servir de base para a nossa discussão. Então, vamos debater? Quando nós falamos na aula em que fizemos correções de atividades do livro Gêneros, Leitura e Análise, eu falei com vocês. E quando tratamos aí, desde que começamos a falar sobre o debate, para que o debate ocorra, e você consiga defender ali o seu ponto de vista, utilizando argumentos e informações de maneira persuasiva, a convencer o público, você precisa estar preparado, Você precisa estudar, você precisa entender do assunto, conhecer dados, isso é muito importante. Então, o livro vai trazer aí alguns textos argumentativos, veja só, que trazem o posicionamento, isso é muito importante, Porque quando você participa de um debate, você vai defender o seu posicionamento, certo? Para começar, acompanhe as ideias de Frei Beto no artigo Mandamentos do Consumismo. Vamos lá. A publicidade cerca-nos de todos os lados, na TV, nas ruas, nas revistas e nos jornais, e força-nos a ser mais consumidores que cidadãos. Hoje, tudo se reduz a uma questão de marketing. Uma empresa de alimentos geneticamente modificados pode comprometer a saúde de milhões de pessoas. Não tem a menor importância se uma boa máquina publicitária for capaz de tornar a sua marca bem aceita entre os consumidores. Isso vale também para o refrigerante que descalcifica os ossos, corrói os dentes, engorda e cria dependência. Ao bebê-lo, um bando de jovens exultantes sugere que no líquido borbulhante encontra-se o elixir da suprema felicidade. A sociedade de consumo é religiosa às avessas. Quase não há clipe publicitário que deixe de valorizar um dos 7 pecados capitais: soberba, inveja, ira, preguiça, avareza, gula e luxúria. Capital significa cabeça. Ensina meu confrade Tomás de Aquino, que viveu entre 1225 a 1274, que são capitais os pecados que nos fazem perder a cabeça e dos quais derivam inúmeros males. A soberba faz-se presente na publicidade que exalta o ego, como o feliz proprietário de um carro de linhas arrojadas,
ou o portador de um cartão de crédito que funciona como a chave capaz de abrir todas as portas do desejo. A inveja faz crianças disputarem qual de suas famílias tem o melhor veículo. A ira caracteriza o nipônico quebrando o televisor por não ter adquirido algo de melhor qualidade. A preguiça está a um passo dessas sandálias que convidam a um passeio de lancha ou abrem as portas da fama com direito a uma confortável casa com piscina. A avareza reina em todas as poupanças e no estímulo aos prêmios de carnês. A gula nos produtos alimentícios e nas lanchonetes que oferecem muito colesterol em sanduíches piramidais. A luxúria na associação entre a mercadoria e as fantasias eróticas, a cerveja espumante identificada com mulheres que exibem seus corpos em reduzidos biquínis. Os 5 mandamentos da era do consumo são: primeiro, adorar o mercado sobre todas as coisas. Tudo se vende ou se troca. Objetos, cargos públicos, influências, ideias, etc. Em economias arcaicas, ainda presentes em regiões da América Latina, a partilha dos bens materiais e simbólicos assegurava a sobrevivência humana. Agora, ao valor de uso se sobrepõe o valor de troca. É preferível deixar apodrecer alimentos cujos preços exigidos pelos produtores deixam de oferecer a mesma margem de lucro. Segundo o mercado, tombam os seres humanos, mas seguram-se os preços. Segundo mandamento, não profanar a moeda, desestabilizando-a. Dizem que outrora povos indígenas sacrificavam vidas humanas para aplacar a ira dos deuses. Abominável? Nem tanto. O ritual prossegue. Mudaram-se apenas os métodos. Terceiro, não pecar contra a globalização. Graças às novas tecnologias de comunicação, o mundo se transformou numa pequena aldeia. De fato, o planeta ficou pequeno frente às imensuráveis ambições das corporações transnacionais. Por que investir na proteção do meio ambiente se isso não aumenta o valor das ações na bolsa? Quarto mandamento: cobiçar os bens estatais e públicos em defesa da privatização. Se não é o bem comum o valor prioritário e sim o lucro, privatiza-se tudo: saúde, educação, rodovias, praias, florestas, etc. Privatizar é afunilar a pirâmide da desigualdade social. Quinto mandamento: prestar culto aos sagrados objetos de consumo. Percorremos aceleradamente o trajeto que conduz da esbeltez física à ostentação pública de celulares, da casa de veraneio ao carro importado, fazendo de conta que nada temos a ver com a dívida social. Expostos à má qualidade dessa mídia eletrônica que nos oferta felicidade em frascos de perfume e refrigerante, alegria em maços de cigarro e enlatados. Já não há espaço para a poesia, nem tempo para curtir a infância. Perdemos a capacidade de sonhar sem ganhar em troca senão o vazio, a perplexidade, a perda de identidade. Então, esse é um trecho aí do texto que está disponível neste link, tá bom? Foi acessado aqui para ser colocado no livro em 2019. Aqui temos o quadro de vocabulário desconhecido. O que é descalcificar? Descalcificar, do verbo descalcificar, diminuir a quantidade de cálcio contida nos ossos ou no sangue. Então, a perda aí de cálcio. Exultantes, cheios de alegria. Elixir,
Na Idade Média, era toda substância a que as pessoas atribuíam poderes mágicos. Tomás de Aquino é um santo da Igreja Católica, foi um frade dominicano e teólogo italiano que viveu no século XIII. Nipônico, japonês. Arcaicas, antiquadas, obsoletas, ultrapassadas. Profanar, tratar com irreverência, desrespeitar. Aplacar, acalmar, abrandar, diminuir. Imensuráveis, que não se podem medir. Afunilar, dar a forma de um funil. Esbeltez, qualidade de quem é esbelto, elegante. Ostentação, exibição de luxo, poder, riqueza. Perplexidade é o mesmo que espanto. Veja só, para Frei Beto, a publicidade nos força a ser mais consumidores que cidadãos. O que ele quis dizer com isso? Pessoal, as pessoas passam a viver em função de quê? De consumir, né? Às vezes, ao invés de ajudar alguém, né? Ao invés de tratar de algumas dívidas que a pessoa já tem, ela busca consumir mais, né? Então, isso daí é uma doença aí do nosso século, né? Da nossa sociedade. Então, é isso que ele quis dizer, que a publicidade, né? Que tenta te conquistar ali, né? E ela tem essa função persuasiva. O anúncio publicitário é um gênero que tem essa função. Né? Por mais que um refrigerante só tenha malefícios, a propaganda te faz desejar, né? Sentir água na boca de ver ali a propaganda do refrigerante, né, ou de qualquer outro alimento. Então, a publicidade nos força a ser mais consumidores do que cidadãos. 2. Nesse artigo, o autor apresenta uma posição positiva ou negativa sobre a publicidade? Negativa, né? Ele vai nos trazendo aí que, apesar de alguns produtos serem banais, nós não precisarmos deles ou deles fazerem mal para nós, a publicidade vem convencer a gente a comprar, a adquirir. Você concorda com esse posicionamento? Aí já é uma questão pessoal, né? Você concorda em partes ou não? Discorda? 4. Para Frei Beto, a sociedade de consumo é religiosa ao avesso. O que ele quis dizer com isso? Ele não utilizou lá até os mandamentos, né? Ele fez ali uma intertextualidade com os mandamentos. E se as pessoas seguem esses mandamentos, elas estão pecando, né? Então, ele ainda usa ali os pecados capitais, né? Ela comete pelo menos um dos pecados capitais. Então, ela é religiosa ao avesso, ela leva ao pecado. Desvendando os segredos do texto. Primeira questão. No segundo parágrafo do texto, qual é o sentido da expressão perder a cabeça? Perder a cabeça é o mesmo que perder a razão, ignorar a razão. A cabeça não é na cabeça, né, que nós pensamos. Então, perder a cabeça é quando você não utiliza a razão. Você age por impulso, né? Você ignora ali a razão, ignora aquilo que você sabe que é o melhor, que é o correto. Perder a cabeça, então, é agir ignorando a razão. 2. Explique a diferença que o autor estabeleceu entre a economia arcaica e as regras de mercado contemporâneas no primeiro mandamento do consumismo do texto 1. Veja só, enquanto lá na economia arcaica a divisão de bens era necessária para garantir a sobrevivência, hoje o valor de mercado sobrepõe a qualquer outro. Antes havia divisão. Para não se perder algo, era dividido. Agora, o valor do mercado, o lucro, as vantagens, né, sobrepõe-se a qualquer outro valor, né? Terceira questão.
Para explicar o segundo mandamento do consumo, Frei Beto relembra que antigamente povos indígenas sacrificavam vidas humanas para aplacar a ira dos deuses. Mas para ele, esse ritual ainda continua. Mudaram-se apenas os métodos. Explique. Veja só, quem serão esses deuses, né, de hoje em dia, que ele diz que as pessoas continuam a matar, a sacrificar-se por eles? São aí, né, a questão do consumismo, os bens, né, o dinheiro, o conforto, o prazer. Então, ao incentivar o consumo de seus produtos, as empresas visam o quê? Obviamente o lucro, o dinheiro, né? E muitas vezes a qualquer custo. Assim, se as vendas caírem, por exemplo, uns funcionários são demitidos, outros passam a ser explorados, etc. Nesses dois exemplos, os funcionários não são literalmente mortos, mas a demissão e a exploração podem ser entendidas em muitos sentidos como formas de sacrifício. As empresas visam o quê? O lucro, o dinheiro. Para quê? Para as pessoas ali manterem o seu bem-estar, essa vida aí dentro dessa sociedade consumista. Então, enquanto uns são muito explorados em prol da riqueza de outros, né? É isso que acontece. Mudaram-se os métodos, mas nós ainda continuamos a passar por essas situações. Então, a história da humanidade, ela evolui um pouco, mas continua arcaica em outros sentidos. Que nós temos o texto 2. De sapatos a cortinas, cliente pode personalizar quase tudo. Lojas ampliam a oferta de produtos feitos sob medida. Algumas lojas levam a sério a máxima de que gosto não se discute, ainda mais com o cliente. E por isso permitem ao consumidor escolher exatamente como deseja o seu produto. Assim, se o salto da sandália não agradou, é só optar por outro. Se o perfume do ursinho é forte, basta pedir um mais leve. E se o dono adora fotos, pode montar bolsa com elas ou até mesmo estampar seu retrato numa cortina. Em certa ótica, é possível criar os próprios óculos. Após escolher a armação, o cliente indica a cor de preferência e aplica detalhes. Se quiser, podem ser gravados nome e telefone nas hastes. Em lojas de bebê, tênis de criança até 12 anos ganham bordados. E camisetas são feitas com a caricatura de menino ou menina. Já para os adultos, os sapatos saem da loja do jeitinho que o cliente pediu. Um sapato aberto pode virar um modelo fechado e cores e materiais podem ser alterados. Além dos produtos expostos, trabalhamos com encomendas. As clientes que nos procuram gostam dessa diferença, diz uma vendedora da loja. Para os amantes de fotografias, várias são as opções. Persianas chegam a exibir a imagem de seu dono ou qualquer outra ilustração. Crianças têm como fazer a produção da foto no estúdio da própria loja. É um texto aí que está no O Globo e foi publicado em 2006. 4. O texto 2 tem caráter quase propagandístico. Qual que é a função da propaganda? Apresentar, né, ali, convencer, apresentar um produto, um serviço, uma loja, uma empresa para o público e convencer aquela pessoa a adquirir o produto, né, enfim. Agora responda. O consumismo nesse texto assume conotação positiva ou negativa? Explique. Veja só. No primeiro texto que nós vimos, a propaganda e o consumismo têm um sentido negativo. Agora, nesse que nós acabamos de ler, veja só, ele traz que cada pessoa pode ter o seu gosto atendido de uma forma. Então, ele apresenta esse consumismo como bom, como apresenta aí uma conotação positiva, tá?
Então, no texto 2, o consumismo assume um sentido positivo, porque não há uma crítica a ele, mas sim o estímulo à compra de produtos personalizados. Olha, você gosta dessa forma, você vai encontrar. Se você quiser mudar seu sapato, tem como você fazer isso. Se você gosta de foto, tem como arrumar uma persiana com uma foto. Então, ele está defendendo aí o consumismo. B. Qual o mandamento do texto 1, que nós fizemos a leitura inicialmente, pode ser exemplificado pelo texto 2? O texto 2 exemplifica o quinto mandamento. Vamos lá, qual que é o quinto mandamento? Fala aqui, prestar culto aos sagrados objetos de consumo. Percorremos aceleradamente o trajeto que conduz da esbeltez física à ostentação pública de celulares, da casa de veraneio ao carro importado, fazendo de conta que nada temos a ver com a dívida social. Prestar culto ao objeto, né, de consumo, né? Já que eu posso ter o sapato de diversas formas, eu vou conquistá-lo de diversas formas, todo personalizado, né? Texto 3. Eu tenho as compras. Publicitários e bancos estão de olho na mesada dos adolescentes. Pais e filhos, quando vão discutir dinheiro, acabam diante de um dilema. O que é melhor? Estabelecer uma mesada fixa ou soltar o dinheiro aos poucos, conforme a necessidade? Esse segundo estilo, que vem crescendo nos dias de hoje, é apelidado de mesada pinga-pinga. Ambos os sistemas têm vantagens e desvantagens. Segundo os especialistas, a principal virtude da mesada fixa é que ela ensina o adolescente a lidar com as próprias finanças desde cedo. Ela serve como um ensaio para a vida adulta, porque o jovem entende o valor do dinheiro e aprende a administrá-lo. Já a mesada pinga-pinga, por outro lado, estimularia no adolescente a iniciativa e a capacidade de argumentar como forma de obter o que quer. Independentemente do estilo, é ponto pacífico que os jovens brasileiros de classe média nunca tiveram tanto dinheiro na mão. E eles consomem mesmo, principalmente roupas. Pesquisa da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo, Procon-SP, mostra que eles estão mais preocupados com a estampa que em se divertir. Mesmo os mais pobres gastam muito mais comprando roupas para sair à noite do que na noite em si. Outro dado é que cada vez mais os adolescentes dão palpites nos produtos comuns da casa, principalmente na área tecnológica. Há 10 ou 20 anos, o publicitário visava a dona de casa. Lembra Daniel Bárbara, diretor da agência DPZ. Hoje, ele deixou de se preocupar tanto com a mãe e se concentrou de uma vez no filho. É ele que apita nas marcas da maior parte dos eletroeletrônicos. Os jovens gostam de consumir e sabem o que querem em termos de marcas e produtos. Nada há de errado nisso. Os pais, no entanto, ganharam um problema extra. Além de conversar sobre sexo, namoro, drogas e escola, cada vez mais terão de falar com os filhos sobre dinheiro. Texto aí de Danilo Valentini, que está lá no site da Veja. Foi acessado em 2019. 5. No final do texto 3, observa-se um alerta aos pais. Além de conversar sobre sexo, namoro, drogas e escola, cada vez mais terão de falar com os filhos sobre dinheiro. Em qual dos 5 mandamentos a que se refere o texto 1, poderíamos enquadrar o alerta dado no texto 3, porque mais uma vez é ali no quinto mandamento, né? Veja só, o alerta dado no texto 3 relaciona-se ao mandamento número 5, porque diz respeito aos apelos do consumo desenfreado por parte dos jovens, né? Onde há uma valorização ali muito grande nos objetos. Veja só, ele diz assim, que os jovens
eles acabam comprando mais roupas para sair à noite do que o que gastam na noite em si. Ou seja, a preocupação ali é em investir no objeto, naquilo que ele vai ostentar, que ele vai mostrar, né? Então, é o quinto mandamento também. 6. Agora, reescreva os períodos a seguir retirados do texto 3, substituindo o termo em negrito por uma palavra ou expressão adequada, de forma que o sentido original seja preservado. Faça apenas as alterações necessárias. A. O que é melhor, estabelecer uma mesada fixa ou soltar o dinheiro aos poucos, conforme a necessidade? Se nós devemos colocar palavras ou expressões que possuem o mesmo sentido, né, mantendo ali o sentido original, talvez de forma mais específica, mas que mantém o sentido original, nós precisamos trabalhar com sinônimos aqui, né? Aqui, no soltar. O soltar aqui, o dinheiro é o quê? Dar o dinheiro, né? Passar o dinheiro, liberar o dinheiro aos poucos, tá? O que é melhor, estabelecer uma mesada fixa ou liberar, dar o dinheiro aos poucos conforme a necessidade? B. Já a mesada pinga-pinga, por outro lado, estimularia no adolescente a iniciativa e a capacidade de argumentar como forma de obter o que quer. O que é esse pinga-pinga aqui? É aquela que vai aos poucos, parcelada, né? Então, já a mesada dividida, parcelada, por outro lado, estimularia no adolescente a iniciativa e a capacidade de argumentar como forma de obter o que quer. C. É ele quem apita as marcas da maior parte dos eletrônicos. Ele apita, ele faz o quê? Ele decide, ele escolhe as marcas da maior parte dos eletrônicos. E ficamos aqui com a correção das nossas atividades, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou disponível no plantão das 7 às 11. O e-mail para envio das atividades, como vocês já sabem, é maxnayara@yahoo.com. E é isso, desejo a vocês um ótimo restante de semana, um ótimo dia, bons estudos e até a próxima aula. Amanhã nossa aula é presencial, tá? Dia de fazer as atividades, você que está em casa.